pensemos, enquanto país, de que temos que nos reindustrializar. Mas eu não gosto do termo reindustrialização, né? Eu acho que a gente tinha que pensar numa nova indústria, né? Veja o que está acontecendo na Alemanha. Até 6 meses atrás, se nossa conversa aqui fosse dizer que a Alemanha está na situação que está do ponto de vista da sua estrutura produtiva, iam chamar eu e você de malucos, né? E hoje a gente está vendo que aquelas cartas estavam em cima de uma base muito frágil, né? Energia barata. Então, será que eu quero reindustrializar da forma como a indústria tradicional no capitalismo está evoluindo? Quero ser uma Alemanha? Eu não, né? Para ter os problemas que eles estão tendo. Eu tenho que pensar numa nova estrutura produtiva que tem a ver com os dilemas e questões essenciais pelos quais, não o Brasil apenas, mas a humanidade como um todo passa. Olá, eu sou André Roncalha, professor de Economia da Unifesp e apresentador do podcast Missão Desenvolvimento, uma iniciativa da Associação de Funcionários do BNDES que está disponível no canal Missão Desenvolvimento no YouTube e na sua plataforma preferida de podcasts. Além disso, você pode acompanhar as mais de 60 entrevistas com especialistas em diversas áreas do desenvolvimento econômico pelo perfil Missão Desenvolvimento no Instagram. Hoje nós temos aqui uma presença muito especial para a gente discutir um tema fundamental, que é o capitalismo contemporâneo e os seus efeitos sobre o sistema de inovação brasileiro, os desafios que se apresentam para a inovação do nosso país, num contexto de uma economia periférica que tem uma inserção externa sempre muito desafiadora. Ele é professor da UFRJ, no Instituto de Economia, e coordenador do Rede SIST. É José Eduardo Cassiolato, um grande especialista na área de economia da inovação, política industrial, os arranjos produtivos locais e também na área de economia do desenvolvimento. Então é uma grande satisfação ter o professor José Eduardo Cassiolato aqui com a gente, que a partir de agora eu vou chamar de Cassiolato só para facilitar, né, a nossa conversa. E eu queria já, de pronto, Cassiolato, que você falasse um pouquinho sobre o Rede SIST, porque eu acho que essa iniciativa que você tem de pesquisa, junto com parceiros de pesquisa, com colegas, ela é muito importante porque ilustra, inclusive, o nosso tema, né, que tem a ver com como a gente lida com o problema da inovação e do Sistema Nacional de Inovação Brasileiro. Então, seja muito bem-vindo, uma grande satisfação ter você aqui com a gente no Missão Desenvolvimento. Boa tarde, em seu nome, André, eu saúdo todos os companheiros do BNDES, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, particularmente coordenado por você, que eu tenho acompanhado dessa geração importantíssima de jovens economistas. Apesar da calvície, você é muito jovem, entende? Então é um prazer, uma honra estar contigo aqui. Te cumprimento também pelo excelente trabalho, não só que você está fazendo junto com a Associação dos Funcionários do BNDES, mas por todo o seu trabalho acadêmico em tão pouco tempo. Você fez uma pergunta que é uma pergunta que toca um pouco a gente, porque, no fundo, ela é uma pergunta que traz a um economista que termina o seu doutorado uma preocupação de tentar estruturar uma agenda de pesquisa, né? E a Rede SIST completa esse ano 25 anos. É uma rede de pesquisadores, um maior número dele brasileiros, de mais de 20 universidades brasileiras espalhadas pelo país, mas também com várias conexões com instituições semelhantes na América Latina e em alguns países, particularmente dos BRICS, com quem temos trabalhado muito. A ideia da criação da Rede SIST, que foi criada logo depois do doutorado que eu e a professora Helena Lattes fizemos na Universidade de Sussex, ela surgiu basicamente de preocupações que foram trazidas para a gente que participamos ativamente do grupo pequeno de coordenação do estudo que para mim é um marco nos estudos de economia industrial brasileira, que é o estudo de competitividade da indústria brasileira, que foi liderado pelo professor Luciano Coutinho há exatamente 30 anos atrás, né? E acho que todo mundo que participou daquela pesquisa ficou muito marcado, porque foi uma pesquisa abrangente, nacional, né? Ela se preocupou em tentar ir a fundo nas questões de competitividade da nossa estrutura produtiva. E no meu caso, e no caso da professora Helena, ela serviu muito para
nos balizar um pouco para tentar estruturar uma agenda de pesquisa que, resumidamente, é a seguinte. Quer dizer, a gente percebeu que falar na estrutura produtiva brasileira, usando as velhas categorias, né, que todos usávamos, continuamos usando, temos que usar, nós economistas, porque é onde as estatísticas estão, que a perspectiva setorial ela era muito limitativa do ponto de vista analítico e do ponto de vista também normativo, se quisermos pensar numa agenda de políticas públicas. Por que eu digo isso? Porque a gente percebeu no ECIB, né, indo a fundo numa série de indústrias, que o território brasileiro tem estruturas produtivas altamente diferenciadas, nada de novo, a professora Maria da Conceição Tavares, o Celso Furtado falavam nisso nos anos 60 e 70, né? Mas a preocupação nossa era tentar compreender exatamente no momento em que se falava corretamente das transformações trazidas pelas tecnologias de base microeletrônica, vamos chamar assim, né, que afetavam diferencialmente as estruturas produtivas no território do país. Quer dizer, calçados no interior do Ceará é uma coisa, calçados em Franca é outra. Né? Falo em Franca porque Franca, a gente fez muita pesquisa lá em Franca, é a líder do ponto de vista de calçado masculino, com tecnologia e inovação de nível mundial. Que, por sua vez, é diferente do Vale dos Sinos, que faz calçado feminino de exportação, que em um determinado momento era líder mundial e que depois foi varrido da concorrência global pela ascensão da China. Então, a agenda era um pouco essa, e a gente queria exatamente tentar discutir com parceiros locais nos diferentes territórios brasileiros que faziam e continuam fazendo as suas pesquisas empíricas. Né? A gente foi muito cioso de tentar de construir informação direta, não porque a gente não gosta do IBGE, pelo contrário, né? Mas que as estatísticas do IBGE e outras, elas são importantes, mas elas não atingem um certo nível de detalhamento, evidentemente, que não dá para captar essas transformações. Então, essa é uma rede de 25 anos, muitos trabalhos. A gente começou, como todo economista industrial, timidamente na manufatura, mas logo fomos percebendo que a divisão manufatura, serviço e agricultura, como diziam o Giovanni Dose e outro 30 anos atrás, ela é muito limitadora, né? Você não tem fronteiras mais entre essas coisas. Então, depois a gente foi devagar indo para a agricultura, fomos para a cultura, fomos para a saúde agora, há um tempo atrás, junto com a Fiocruz, e é um trabalho que estamos fazendo nesse momento. Tá? Legal, eu acho que esse é um bom pontapé inicial para a nossa conversa, porque eu acho que você já tocou em temas interessantes aqui. Eu vou talvez dar um passo atrás do ponto de vista conceitual e pedir para você falar sobre as duas visões básicas que existem de sistemas de inovação ou a leitura que existe de economia de inovação, que eu acho que tocam possivelmente, né, quase certamente na motivação da iniciativa da Rede CIST, que é entender a inovação apenas como um processo linear, que vai desde a produção de conhecimento, que vira patente e depois vira produto, ao entendimento mais sistêmico da inovação como algo que envolve múltiplas camadas, diferentes atores, e como isso define escolas de pensamento. Porque a partir disso, acho que a gente consegue identificar, né, os grandes desafios que estão tanto se colocando ao Brasil, mas ao próprio planeta em termos de alocação do esforço inovativo, né? Quais setores desenvolver, como que isso se traduz em termos de melhoria da produtividade nos diferentes setores, nas diferentes arranjos produtivos que a gente pode analisar a partir de cada país. Então, como que você diferencia essencialmente essas duas escolas? Bom, obrigado pela pergunta, é uma pergunta central. Quando você estava fazendo ela, eu me lembrei, dado que a gente está junto com a Associação dos Funcionários do BNDES, eu queria prestar homenagem a um grande economista brasileiro, amigo meu, já falecido, talvez o grande decano dos estudos de tecnologia e inovação no Brasil, que é o falecido, infelizmente, professor Fábio Herber. O professor Fábio Herber, que foi diretor do BNDES algumas vezes, era funcionário do BNDES, participou da criação da FINEP, né, além de ser um acadêmico brilhante como era. Num dos seus últimos textos, né, ele tem uma frase que eu uso em sala de aula até hoje, assim, né? Ele diz um pouco o seguinte: se conceitos tivessem analogias urbanas, o conceito de inovação seria como uma daquelas praças em forma de estrela, como a Raul Soares em Belo Horizonte, ou a Charles de Gaulle em Paris. Né? Cada um de nós vem por uma avenida diferente, todo mundo se encontra na praça, concorda que inovação é importante, e seguimos os nossos caminhos
pensando em inovação de uma forma diferente. Então, essa pergunta sua é chave, porque cada um de nós, não estou dando certo ou errado a ninguém, tem uma conceituação. Né? E o ponto que você colocou é muito importante, porque apesar de que essa visão linear que você levantou no início é uma visão totalmente ultrapassada, pelo menos 40 anos, ela é muito utilizada e é muito utilizada, inclusive, na formulação, infelizmente, de políticas públicas voltadas para a inovação. Quer dizer, aí eu tenho que digamos assim, mencionar muito um dos meus grandes gurus e guias, que é o professor Christopher Freeman, né? Que, aliás, esteve no Brasil a primeira vez em 83, portanto, há 40 anos atrás, dando um excelente seminário na Unicamp, naquela época, né? Onde, eu me lembro muito bem, ele introduziu a abordagem neo-schumpeteriana e evolucionária. Né? E essa abordagem, exatamente, ela foi pensada e desenvolvida exatamente para tentar compreender melhor essa caixa preta da inovação, que é muito, como eu estava dizendo, muito utilizada conceitualmente, mas às vezes muito pouco compreendida. E a visão dos neo-schumpeterianos era dar um salto além de Schumpeter. Schumpeter pensava, o livro básico inicial dele, o Teoria do Desenvolvimento Econômico, é um livro fantástico, um pouco datado, porque ele foi escrito numa época que o capitalismo muda mais para frente, Schumpeter muda ao longo do tempo, ele nunca se preocupou muito com a definição correta de inovação. Né? Ele estava preocupado em formar, em debater na sua teoria de desenvolvimento o papel da inovação. E, portanto, ele não se preocupou muito em definir, tem texto dele que ele fala, inclusive, que isso é tarefa para os que seguirão a ele. Né? E o Freeman e outros seguiram, fizeram uma série de estudos empíricos importantes nos anos 60 e 70, e passaram a dizer um pouco o seguinte: a inovação não é um ato, como dizia Schumpeter, aquele ato heróico, né, do empresário schumpeteriano, mas ela é um processo complexo, longo, cheio de idas e vindas, cheio de incerteza, né, incerteza, acumulatividade, como a gente sabe muito bem, e que, portanto, se não compreendemos a inovação como um processo, a gente não vai estar podendo contribuir muito para se entender exatamente como ela funciona. Mas é um processo de múltiplos atores, né? E um processo, como dizia o Freeman, muito mais de natureza social do que apenas econômica propriamente dita. Quer dizer, é um processo que vem dos seres humanos. Quer dizer, talvez daqui a 100 anos os robôs sejam os grandes inovadores. Não sei, estou falando do passado e do presente. Ainda são os seres humanos que, de forma coletiva, dentro de empresas, no capitalismo, evidentemente, mas junto com instituições como universidades, outras instituições, desenvolvem e transformam ideias em produtos e processos novos. Então, a complexidade da inovação vista dessa maneira, ela torna o trabalho de todos, e particularmente de nós economistas, muito mais difícil. Né? Eu uso patentes. A primeira tese de doutorado que eu orientei quando voltei da Inglaterra foi do meu amigo Eduardo Albuquerque, né, sobre patentes. A gente brigou 4 anos, continuamos amigos desde então, que eu nunca acreditei que patente fosse um bom indicador. Né? Ela pode ser um indicador de outra coisa, mas ela não é um bom indicador para inovação. Mas isso é outra conversa. Então, nós, economistas, trabalhamos com fracos indicadores para compreender esse processo. O que não significa que a gente tem que jogar eles de lado, não, a gente tem que usá-los. Né? Mas deixar de ser aquela síndrome de rodapé, né? Quer dizer, você cita o indicador e no rodapé você fala que ele tem problemas, mas a gente tentar endogeneizar uma preocupação de compreender esses processos de uma forma muito mais complexa. E hoje em dia, só para terminar essa questão, isso está claro se a gente olhar China e Estados Unidos, por exemplo. Nos indicadores patentes, né, gastos em P&D, os tradicionais, a China ainda está crescendo, mas ainda está atrás. Né? Mas se você for pensar nos processos reais, eu apostaria que a China está em vantagem numa série de desenvolvimentos tecnológicos vis-à-vis o que acontece no país líder até então, que são os Estados Unidos. Eu gosto muito, Cassolato, da imagem de uma escola produtiva, para a gente pensar em inovação, porque é a mesma coisa, você não investe, por exemplo, num sistema escolar só porque você quer ganhar o Nobel
de determinada área. Você investe porque você precisa educar o seu povo e daquela educação, né, daquela difusão de conhecimento, pode emergir grandes avanços em termos de conhecimento. E do ponto de vista da inovação, quando você olha para a economia como um todo, talvez a grande dificuldade seja a gente sair da lógica microeconômica de custo-benefício, no sentido assim, olha, eu tenho que encontrar o cientista, jogar dinheiro naquele cientista, e aí ele vai gerar aquela patente que vai se tornar uma inovação, e aí, eventualmente, o mercado vai escolher o empresário que vai transformar aquilo em produto. Só que, para você produzir aquele cientista, você tem que fazer aquilo que no esporte se faz, que é a parte, o investimento na base, né? Você tem que trazer um monte de gente, investir continuamente naquilo, para que eventualmente as estrelas ali, ou o retorno daquela atividade possa ajudar a financiar ou tornar sustentável o investimento que você está fazendo na base. Mas você não faz já sabendo onde você vai investir, né? Então a ideia de um complexo, de uma escola que você faz porque é importante fazer, né, muitas vezes independentemente do resultado, que são imprevisíveis, me parece ser uma metáfora muito adequada. E aí, nesse ponto, com essa provocação, fique à vontade para refutar a metáfora, para melhorá-la, para substituí-la. Como que você vê a relação entre a inovação, nesses termos de uma escola produtiva, de um aprendizado produtivo, e a indústria? Porque você começou aqui na sua fala falando, olha, essas fronteiras entre, né, nas demarcações conceituais dos setores, elas vão ficando cada vez mais nubladas, né? Porque num único produto você vai ter agricultura, indústria e serviço. Qual que é, na tua visão, o conceito de indústria e qual seria o conceito de indústria adequado para a gente refletir sobre inovação como sendo esse setor que endogeneiza, né, o processo inovativo? Tá, eu gosto muito, quer dizer, eu fui formado, né, na conceituação tradicional de indústria, que quase se aproxima do que a gente chamaria de indústria manufatureira. Tá? Mas acho que aí houve uma perda quando se traduziu o termo inglês para o termo em português, porque o industry em inglês ele significa produção. De uma maneira atividade, né? Eu gosto muito, para não ficar nos neoschumpeterianos, de um livro fantástico, o Industry and Trade, né? Do Marshall, né? Do Marshall. Esse livro é um livro fascinante, você conhece muito bem, sem dúvida, né? Porque o Marshall ele está preocupado com a estrutura produtiva da Inglaterra, basicamente no período da Revolução Industrial, e, portanto, para ele, essa diferenciação que a gente, mais para frente, vai fazer entre a indústria manufatureira, a indústria de serviços e a indústria da agricultura, vamos chamar as três assim, ela se torna um pouco mais complexa, né? E aí eu me lembro, há muito tempo atrás, na primeira Pintec, eu tive a honra e a felicidade de ser chamado pelo pessoal do BGE para participar de um grupo que deu uma assessoria gratuita, porque a universidade é assim mesmo, né? Não estou reclamando, não, para eles desenvolverem o instrumental, né? E eu me lembro que quando o pessoal começou a aplicar a Pintec, uma das primeiras reações que teve foi, olha, a gente está indo numa série de empresas, e chega lá dentro não tem nenhuma máquina mais. Tá? E o IBGE definia a indústria como sendo aquela que processava, né? Tirava matéria-prima e transformava em algo que ia passar ao longo da cadeia. Então, você já via, 20 anos atrás, no Brasil, empresas industriais que não tinham uma máquina dentro, né? E que, evidentemente, a gente sabe, terceiriza, etc, etc, etc. Então, esse problema da transformação da atividade produtiva, fazendo com que essas fronteiras entre indústria manufatureira, serviços, agricultura, se tornem absolutamente tênues, é um problema conceitual sério para nós economistas, e a gente tem que avançar um pouco mais na sua compreensão, porque aí eu falo um pouco o seguinte, quer dizer, eu gosto de quando pensemos, enquanto país, de que temos que nos reindustrializar, mas eu não gosto do termo reindustrialização, né? Eu acho que a gente tinha que pensar numa nova indústria, né? Veja o que está acontecendo na Alemanha. Até 6 meses atrás, se nossa conversa aqui fosse dizer que a Alemanha ia estar na situação que está do ponto de vista da sua estrutura produtiva, iam chamar eu e você de malucos, tá? E hoje a gente está vendo que todo aquele cartelo, digamos, aquelas cartas estavam em cima de uma base muito frágil, né? Energia barata. Então, será que eu quero reindustrializar
da forma como a indústria tradicional no capitalismo está evoluindo, quero ser uma Alemanha, eu não, tá? Para ter os problemas que eles estão tendo. Eu tenho que pensar numa nova estrutura produtiva, que tem a ver com, digamos, os dilemas e questões essenciais pelos quais, não o Brasil apenas, mas a humanidade como um todo passa. Então, vamos começar com isso. Como que você mapeia essas necessidades, vamos dizer, sociais? Em inglês é societals, né? Porque você está falando da sociedade como um todo, em todas as suas camadas, não necessariamente apenas transferência de renda ou política social. Mas quais são esses desafios que você entende que estão dirigindo, né, a inovação? E como que se dá, e eu sei, você tem textos muito bons sobre isso, a estruturação da produção de conhecimento em escala internacional, para que a gente possa aí começar a entrar para a questão brasileira, para entender as limitações, né, de como esse conhecimento pode chegar até nós e como que a gente pode participar ativamente da produção de conhecimento, de inovações mundo afora. E eu faço essa pergunta pela provocação do modelo típico, né, o clássico, que presume que a tecnologia seria meio como a água, assim, ela vai correndo para onde tem menos resistência, né? E ela então se difundiria mundo afora por meio da exportação de máquinas e equipamentos que os países do centro fariam para a periferia, e isso então geraria um grande pool, né, um grande conglomerado produtor de conhecimento de forma meio abstrata, e todo mundo se beneficiaria disso. E o que a gente vê é, na verdade, um processo mediado por muitos aspectos institucionais associados às grandes corporações e a maneira como isso chega nos países. Então, como que você vê hoje as forças que estão guiando a inovação e quais são os principais agentes produtores de inovação mundo afora? Bom, você fez algumas perguntas cabeludas, mas tudo bem, né? Está tão complexo, mas estão excelentes. Quer dizer, no fundo, né, a sua questão, ela remete a uma discussão sobre como é que se está dando o desenvolvimento tecnológico, né, e o padrão de introdução de novidades no capitalismo avançado. Quer dizer, eu vou excluir um pouco a China, porque a China, concordamos nisso, é um outro modelo. Né? É um modelo que está dando certo, mas não tem nada a ver com aquele. Né? Quer dizer, a provocação sua é importante porque ela traz um ponto que perpassa todo o debate atual, que é uma visão absolutamente ingênua sobre o que é desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, o desenvolvimento tecnológico não é neutro. Tá? Ele é realizado tendo em vista estratégias que são empresariais, das empresas, particularmente no quadro atual das grandes empresas, que às vezes batem, às vezes não, com as estratégias nacionais, quer dizer, o que os países querem fazer do ponto de vista tecnológico. Então, ele tem esse viés. Né? Esse viés acontece de todos os lados, ele tem a ver com dotação de fatores, né, e história é muito importante, de cada um dos países mais avançados. E isso o Celso Furtado já nos dizia há 40, 50 anos atrás. Então, partindo da ideia de que não há neutralidade, o que você tem no pós-guerra, eu acho que você teve um avanço brutal no desenvolvimento e difusão das novas tecnologias, e as empresas transnacionais, naquele momento, dos anos 40, final dos anos 40 até final dos anos 70, elas foram muito úteis do ponto de vista de disseminar uma série de conhecimentos e tecnologias que tinham sido gestados ao longo da Segunda Guerra Mundial e difundidas pela economia como um todo nos anos seguintes. A coisa começa a mudar de figura, acho eu, a partir dos anos 80, a partir da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan nos Estados Unidos, e a partir do neoliberalismo e do aumento da financiarização. Né? Porque aí você tem, e eu gosto muito de citar um velho amigo, um autor conhecido, que é o professor também, teve já aqui no Rio, teve em São Paulo também, que é o professor William Nazonik, né, que tem feito uma série de trabalhos extremamente interessantes, mostrando, não é o único, mas mostrando como aspectos da financiarização têm um efeito deletério, né, na forma e nos resultados, o que é mais complicado, como tecnologia e inovação são desenvolvidas no caso norte-americano. Né? E a gente viu exemplos na pesquisa atual que estamos fazendo junto à Fiocruz, né? A gente viu exemplo disso também na área de saúde. Né? Mas um exemplo que eu gosto de dar mais, para não ficar em uma série de exemplos, é o caso da Boeing. Tá?
a Boeing, que é líder mundial, pelo menos até agora, porque os chineses já estão introduzindo esse ano um novo avião superior ao da Boeing, que vai, sem dúvida, ser mais eficiente, eu não tenho dúvida em relação a isso, né? Mas se você olhar o relatório do Congresso americano de 2020 sobre o caso Boeing, que foi feito exatamente tendo em vista a queda daqueles dois aviões MAX, né? Acho que é o 777 ou 737 MAX, não sei, que caíram um atrás do outro, é um filme de terror que está colocado aí. Quer dizer, como é que você citou muito corretamente a importância da academia, né? Dos engenheiros, da engenharia, né? Você tem depoimentos de engenheiros norte-americanos sobre o que aconteceu com inovação e tecnologia na Boeing, depois que ela começou a ser financiarizada, onde o objetivo era cortar custo e fazer inovação no prazo mais curto, usando o caso desse avião que eu estou citando, né? E como os engenheiros foram demitidos, né? Eles citam, por exemplo, pedaço do processo produtivo onde você tinha 40 engenheiros para controle de qualidade e depois dos impactos da financiarização você passou a ter um só. Né? Então, a perda da capacidade de engenharia norte-americana é ligada aos processos de financiarização. E o resultado mais imediato do ponto de vista da pergunta que você colocou é exatamente o fato de que as inovações que estão saindo desse sistema de inovação norte-americano, elas são relativamente ineficientes, inadequadas, tendo em vista as transformações globais que a gente tem aí. Bom, aí vem a tua pergunta, o outro lado, se eu entendi bem, da tua pergunta, que tem a ver muito com a importância da infraestrutura do conhecimento para o desenvolvimento tecnológico, né? E eu, evidentemente, estou de acordo, simpatizo, acho que é importantíssimo. Você pega, por exemplo, o número de engenheiros formados na China e compara isso historicamente com os Estados Unidos, já em 2005 eles ultrapassaram e hoje eles formam 4, 5, até quase 10 vezes mais engenheiros por ano do que nos Estados Unidos, né? A maior parte deles vão trabalhar em tecnologia e inovação, o que não é o caso nos Estados Unidos e, infelizmente, também não é o caso brasileiro, né? Mas a infraestrutura de ciência e tecnologia é muito importante e eu sou, evidentemente, favorável às políticas de inovação que tentam seguir esse caminho que você trilhou. Então, são condições, é condição necessária, mas não é suficiente. Mesmo no caso norte-americano. Você tem uma literatura que está crescendo nos Estados Unidos, né? Eles chamam de innovation killers, né? São pequenas empresas de base tecnológica, né? O estudo que eu li é sobre o complexo econômico industrial da saúde, né? Mas se estima, né? Esses estudos estimam que, por ano, nos Estados Unidos, mais de 70 empresas, como essa que você descobriu, que você citou, que saem da universidade, né? E tentam chegar no setor produtivo, mais de 70 por ano, na farmacêutica, são empresas que são compradas pelos grandes players, não é para utilizar a tecnologia e inovação, não, é para fechar a porta mesmo, tá? É para fechar e dizer, olha, essa inovação vai atrapalhar o meu fluxo de lucros aqui, eu não quero saber disso, não. Então, no caso brasileiro, a gente também tem muita história, infelizmente, né? De pequena empresa que sai da USP, que sai da Unicamp, que sai da UFRJ, sai de todas as grandes universidades brasileiras, né? Depois que ela está 6 meses no mercado, ela é adquirida por um player desse e as portas são um pouco fechadas. Então, é importante esse caminho que você citou, mas ele não é suficiente. Se a gente não tiver uma percepção de que temos que transformar esse conhecimento em inovação, a gente está lascado. E tem formas para isso. Você sabe muito bem que na China, as grandes universidades de Tsinghua, outras, elas são donas de empresa, né? Elas têm permissão para serem donas de empresa. A Lenovo, que é uma grande produtora de computadores, pertence à Chinese Academy of Science, que é uma grande universidade chinesa, como você sabe. Então, essas questões é que estão um pouco por aí. E isso, só para terminar, ele se repete também com a chamada indústria 4.0, se quiser eu posso dar uns exemplos depois. Então, eu ia te perguntar isso, porque o que eu entendi da tua caracterização é o seguinte: você tem agentes privados e públicos, a financiarização pesa a mão
na atuação privada, que fica submetida à lógica do lucro de curto prazo e muitas vezes pode inibir inovações que têm principalmente externalidades positivas, que inclusive as patentes as protegeriam, né? Mas elas inibem inclusive inovações que poderiam gerar benefícios para a população como um todo. Essas inovações são cortadas por não atenderem prioritariamente ao interesse de curto prazo de um lucro financeirizado. E aí o setor público, a parte pública da história, acaba meio que ficando subordinada nesse processo. Ou seja, não adianta deixar o capital privado, o interesse privado governar a inovação, porque ela sempre vai ficar muito limitada. E por outro lado, se você não tiver uma política clara, e aqui eu queria trazer o termo ecossistema, né? Você produzir um ecossistema de interação entre instituições, que vão desde o setor público, o setor privado, sociedade civil, direcionando para onde essa inovação deve ir, espontaneamente a coisa não se resolve, porque o mercado acaba produzindo essa série de disfunções, ainda mais sob um regime financeirizado. Então isso nos leva aos grandes bens públicos globais que a gente está vivendo agora. A questão energética, a questão climática e o problema da paz. Né? Então, a paz mundial, a paz em termos geopolíticos, que os Estados Unidos, depois do fim da União Soviética, imaginava que o fim da história havia chegado, né? Então, as democracias liberais iriam ocupar apenas por uma mera questão de tempo mundo afora, e você teria, então, esse conjunto, né, de paz combinada com prosperidade mundial, sem contar, evidentemente, com a questão climática, que não havia aparecido ali, nem era em si um problema como está hoje no centro. Então, pegando esse eixo dos bens públicos globais, como que a gente pode pensar em inovação? A partir desses limites que você colocou, em termos, né, do setor privado e a lógica da financiarização, para um país periférico como o nosso, que tem uma série de limitações em termos de política econômica, e aí focando bem, né, pegando o caso da saúde e o caso do setor de comunicação, que você trata muito bem em um dos seus artigos. Quais são os principais desafios que o Brasil tem em estruturar um sistema de inovação que consiga equilibrar bem esses interesses em prol desses objetivos associados, por exemplo, à transição verde e tal, que se colocam agora para o planeta? Então, obrigado, André, pela pergunta. Quer dizer, para entrar nela, eu queria só dizer uma coisa, quer dizer, a gente tem que sempre que lembrar que a história recente dos anos 50 para cá, evidentemente, do desenvolvimento brasileiro, é uma história que também é marcada por uma série de sucessos do ponto de vista de inovação. Não vamos pensar apenas que o nosso Sistema Nacional de Inovação é um sistema fracassado. Não, a gente tem a história virtuosa do petróleo, né? A gente tem a história virtuosíssima da engenharia pesada, que infelizmente foi destruída, né, alguns anos atrás, tendo em vista a Operação Lava Jato, mas a gente tinha se tornado líder mundial em engenharia pesada com grandes empresas. Não estou discutindo a qualidade dessas empresas do ponto de vista ético, nada disso. Estou dizendo só que o ponto tecnológico é um marco. A gente tem fronteira mundial em uma série de produtos naturais, né? Eu estou falando de empresas como a Boticário e a Natura, que são líderes na área de cosméticos globais, né? A gente tem um avanço numa área que é muito pouco dita, que é a área de odontologia, produtos de odontologia, né? Que vem de excelentes faculdades de odontologia que a gente tem no país. Eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu ainda estava em São Paulo, eu já sabia que a faculdade de odontologia de Araraquara era uma faculdade, né, de porte mundial. E a gente tem capacitação enorme nessas áreas. Né? Dito isso, por que em outras áreas a gente não foi capaz de desenvolver essas capacitações? Não dá para discutir isso agora, vamos passar para essas áreas pensando no futuro. Né? No futuro, eu lembro que em 2015 ou 2016 a gente fez um livro editado pela Helena, por mim, pelo Fernando Satti e pela Laplane, em homenagem ao professor Luciano Coutinho. Né? E naquele texto, alguns artigos, o do Gadelha e o nosso, pelo menos, já falavam de uma maneira um pouco antecipatória que o desafio futuro do Brasil era exatamente no que muita gente chama hoje em dia de serviços públicos essenciais. Quer dizer, a gente pensar
não na velha indústria automobilística, que foi importante no passado, mas pensar em mobilidade urbana, por exemplo, em questões que têm a ver com questões que são caras para a sociedade brasileira como um todo. E eu acho que, na sua questão, você colocou, no fundo, essa questão. Quer dizer, no fundo, você falou no problema energético, que é um problema seríssimo, que se liga também ao problema de meio ambiente, que também você citou como um dos eixos centrais, né? Citando ainda o caso da saúde, que ficou exposto, né, de uma forma, infelizmente, brutal, negativamente, com o que aconteceu na pandemia, né, onde a gente teve países impedindo, aviões pousavam ali com equipamentos, os países que vinham para o Brasil até, você sabe disso, e esses equipamentos eram confiscados pelas grandes potências, né, fazendo com que os contratos perdessem a sua validade. Então, o futuro você coloca muito bem, quer dizer, a gente vai continuar com um futuro onde a guerra é o centro, que vai levar ao extermínio da humanidade, ou onde a vida é o centro. Eu acho que essa é a questão que se coloca um pouco, da gente pensar nessas atividades, né, e pensá-las como mobilizadoras de capacitações que estão na sociedade brasileira. Há 50 anos atrás, a gente não tinha o sistema de pós-graduação no Brasil. Hoje temos um dos melhores do mundo. Quer dizer, fomos capazes, a duras penas, de transformar a infraestrutura de ciência e tecnologia, e tem tecnologias prontas aí que a gente sabe muito bem. Sim. Então, se pensarmos nesses problemas e formos tentar desenvolver as capacitações, né, a gente tem uma margem para pensar a política industrial, a política de inovação de uma forma muito profunda, né? Mas a gente tem aí um pouco o viés que foi... eu me lembro quando eu estudei na USP, eu achava a economia regional, aquilo lá não era nem... Não tinha nem cadeira de economia regional, tinha uma pós-graduação lá na FIP, né, sobre economia regional, mas era um pouco marginalizado. Relendo Furtado, eu acho que a gente tem que pensar em qualquer política, ela tem que ser territorializada. São coisas diferentes. Não pode ser como no passado, que você tem a política industrial, a política comércio exterior, e lá no finzinho você tem uma política regional para os pobres. Perfeito. Não é isso, não. Perfeito. São os pobres do Brasil. São os pobres do Vale do Ribeira também, em São Paulo. O meu primeiro estágio foi na Sudelpa. Né? Então, eu visitei o Vale do Ribeira e aquilo foi uma tristeza para um jovem estudante de economia ver a pobreza tão próxima de mim naquele momento. Então, eu acho que... Mas deixa eu pegar esse ponto, Cassiolato, porque eu acho que você tocou no que talvez seja o principal ponto cego de quando a gente discute política industrial, que é a questão regional. Porque a gente tende a pensar o território como algo homogêneo, né, quando os recursos estão muito desigualmente distribuídos, e a gente tem uma dificuldade de pensar como que as partes do território podem contribuir para, eventualmente, uma missão, por exemplo, de você superar uma determinada enfermidade, né, ou um agente contagioso que está ali por meio de uma vacina ou alguma coisa assim. Então eu queria pegar bem o caso da saúde, porque eu acho que o caso da saúde ele é basilar, porque ele envolve uma necessidade social premente, é uma das principais preocupações da sociedade, a questão da saúde. Ele envolve um sistema incrivelmente complexo de produção econômica, né, que é o complexo econômico industrial da saúde, e ele tem a capacidade de não apenas servir como pedagogicamente uma ilustração do que é um sistema de inovação, mas efetivamente endogeneizar, ou seja, automatizar a produção de inovação dentro dele. Então, se você conseguir ilustrar para a gente aqui o que é o sistema de saúde, para quem não conhece, porque as pessoas acham que o sistema de saúde é ir até o posto de saúde. Elas não entendem qual que é toda a cadeia produtiva que está envolvida ali e como essa multiplicidade de ações, que vai desde a parte de vacinação, a questão de atendimento hospitalar, atendimento ambulatorial, produção de engenharia, né, toda a parte de produção de equipamentos, tal, tudo isso oferece para a gente um complexo, né, um sistema de inovação, que eu queria que você explorasse um pouco como que ele poderia ajudar nessa questão regional. Bom, a saúde é um dos casos mais claros da importância da especificidade regional. Então,
Por quê? Porque você tem... A gente fez alguns estudos já em 2013, junto com a Fiocruz, exatamente sobre sistemas locais de produção e inovação em saúde em diferentes estados do Brasil. E a gente percebeu, de cara você percebe o seguinte, quer dizer, a forma de organização do sistema ela é espacialmente diferenciada. Né? As endemias, as doenças que acontecem em cada região são muito diferentes. Portanto, você não pode ter uma solução nacional. Você teria que olhar a questão sanitária, as endemias que tem ali, quais os principais fatores de morbidade nas diferentes regiões, que você vai ter uma noção de que atividades você deveria ir atrás. Né? Agora, você tem todo um sistema, né, de produção e inovação que vai muito além da farmacêutica, dos próprios equipamentos médicos hospitalares, que são muito importantes, como a gente sabe. Quer dizer, então, tem vários estudos sobre o sistema de inovação em saúde que mostram, por exemplo, só para dar um exemplo, a importância do hospital, e particularmente o hospital público, como centro, como loco central de processos de inovação em toda a área de saúde. Você não precisa ir longe. Né? Aí em São Paulo é só você subir a Consolação e começar a descer para Pinheiro, que do lado direito vai ter o HC, o Hospital das Clínicas. Né? O Hospital das Clínicas é um dos maiores centros inovadores em saúde que a gente possa ter. Em volta, e Ribeirão Preto é a mesma coisa. Eu já estive em Ribeirão Preto, você tem uma faculdade de medicina importantíssima ali, e você tem um hospital universitário importantíssimo. Em volta dele, você tem várias empresas de base tecnológica que são importantes para a saúde. E aí você tem... O país tem uma série de institucionalidades importantes do ponto de vista científico. Eu falei São Paulo porque é onde você está, onde eu nasci, eu vivi, então conheço um pouco bem aí. Né? Isso se repete. Né? E as questões, inclusive de escala, são muito diferentes se você pensar nos diferentes territórios. Na verdade, só para pegar o exemplo de equipamentos médicos hospitalares, até o começo dos anos 2000, você tinha muita pequena e média empresa brasileira de capital nacional que produzia equipamento para a saúde, que eram equipamentos menores, né? Eram equipamentos mais baratos, e aquelas que tinham sucesso, quase todas foram compradas pelo grande capital e sumiram. Depois que a gente abriu, a gente está importando as coisas sofisticadíssimas da Medtronic, né? E de outras grandes empresas, né? Que chegam em algumas regiões do país, elas não conseguem funcionar. Né? Eu já tive algumas vezes fazendo pesquisa em Manaus, por exemplo, e vi um monte de equipamento sofisticadíssimo comprado de grandes empresas transnacionais que estava parado num canto ali. Por quê? Porque eles não resistiam à flutuação da energia elétrica, que é muito complicada naquela região. Então, queimava, a empresa multinacional só tinha um técnico para cobrir o Brasil inteiro, que ficava em São Paulo e que ia ao Amazonas uma vez por ano. Então, quando ele fosse uma vez por ano, ele ia tratar de consertar aquele produto. Você tem equipamentos enormes, que ficam a maior parte do tempo ociosos, caríssimos, né, e que não atendem às necessidades principais da população, que não estão, evidentemente, voltadas apenas para a sofisticação tecnológica, que é importante, mas que não resolve a maior parte dos casos. Então, você tem uma margem enorme para atacar problemas específicos do território brasileiro, que é muito diversificado, e a pandemia mostrou isso, claro. Na USP, aqui na UFRJ, nas universidades do Nordeste brasileiro, vários, o pessoal começou a desenvolver os ventiladores que faziam falta e que estavam em falta no mundo inteiro. Né? Em 2, 3 meses, você fez, inclusive, usando coisas da chamada indústria 4.0, né? Inteligência artificial, etc, etc. Então, aí você tem um espaço enorme. A gente tem a capacitação científica, a gente tem, né, as coisas da indústria 4.0. Né? Mas não pensamos, infelizmente, continuamos não pensando na indústria 4.0 como produtores. Né? Todo mundo fala na adoção. Né? Exato. Adoção do quê? Vai ver o que está sendo feito lá fora na indústria 4.0 em saúde, que você tem uma resposta para isso. Você tocou num ponto que eu queria explorar aqui, que
tem a ver com a questão da demanda pela inovação, né? Então, não apenas a demanda do ponto de vista da sociedade, como foi o caso dos ventiladores mecânicos, no caso das vacinas, mas existe também a demanda do ponto de vista efetivamente econômico, ou seja, de você ter uma política que garanta a demanda por determinado produto para que a inovação possa acontecer, né? E aí entra aqui a função da política industrial como política governamental de compras dentro do sistema de inovação. Então, eu queria que você, se você puder explorar um pouquinho para a gente. Você pode, fica à vontade para pegar um setor em específico em que você acha, né, que essas políticas são importantes, para articular de uma maneira adequada os interesses do setor privado e do setor público, junto com a sociedade civil, para que essas inovações tenham um fluxo contínuo, ou seja, que haja demanda por elas, para que elas possam efetivamente nutrir um sistema de inovação, certo? Porque se não houver a demanda sobre o produto daquele sistema de inovação, as partes do sistema começam a se preocupar apenas com os seus próprios interesses e diminui a disciplina sistêmica da produção da inovação. E por que eu estou levantando esse ponto? Porque você trouxe a questão dos ventiladores mecânicos, mas tem a questão das vacinas, né? Até recentemente apareceu a discussão que a Moderna não está querendo compartilhar o conhecimento da vacina com a China para que ela possa produzir, né? E esses problemas de desalinhamento de interesse entre setor privado e setor público podem afetar tremendamente a maneira como a gente organiza o sistema de inovação. E dentro dessa lógica da escala da empresa, eu tenho uma preocupação, que isso aparece inclusive nos seus artigos, que é como que você estrutura a compra pública ou mesmo a política industrial no sentido de concessão de incentivos de acordo com o tamanho da empresa. Então, os estudos mostram que tem uma relação positiva, quanto maior o tamanho da empresa, mais ela tende a receber incentivos do governo. Só que a gente está vendo um problema aqui no Brasil, que as nossas empresas elas não crescem. Então você não vai ter grandes empresas em todos os setores que você precisa desenvolver, você vai precisar depender das pequenas. E como que a gente faz para aproveitar as capacitações que a gente tem, desde institutos de pesquisas, universidades, e esse rol imenso de pequenas empresas, para que a gente possa, por exemplo, atingir os objetivos da sociedade, de ter, por exemplo, vacinas ou tratamentos para determinadas endemias regionais, se a gente precisa constituir, né, esse ecossistema dependente de, pelo que eu estou entendendo, agentes cada vez menores ou de diferentes tamanhos, sem a presença do Estado não tem como, né? Então, aqui o foco na compra governamental, no direcionamento do Estado para articular o sistema. Que eu queria te provocar nesse sentido. Bom, você tocou no mecanismo de política industrial para a inovação que, para mim, acho que para muita gente é o mais eficiente, que é o poder de compra pública. Por quê? Porque ele atua sobre a incerteza. Entende? E nenhum empresário, olha que eu já entrevistei muito empresário sobre essa questão, nenhum empresário vai investir em atividades de alto risco, alto custo, quer dizer, alto no sentido de que eles não são mensuráveis ex ante. Ninguém sabe quanto vai custar, quanto tempo vai durar. Então, nenhum empresário vai investir se não tiver algum tipo de garantia que ele vai poder colocar aquele produto no mercado, ou vendendo para o governo, ou usando aquelas tradicionais medidas de política industrial que há pelo menos 400 anos são usadas por todos, que são usar tarifa ou outros mecanismos de proteção não tarifário, que, de uma certa maneira, a LALIST garante uma sobrevida para a empresa nascente, que é, no fundo, o que a gente está falando aqui. Então, o poder de compra ele é absolutamente fundamental, e não é à toa que os Estados Unidos, voltando a falar sobre esse país, tem uma política de utilização do poder de compra de mais de 100 anos, entende? Que é uma política antiga, né? Utilizada de uma forma eficiente durante muito tempo, mas que, por incrível que pareça ou não, perdeu um pouco da sua eficiência nos últimos 20, 30 anos com a financiarização. Então, em saúde, no caso dos ventiladores, ficou também muito difundido o que aconteceu nos Estados Unidos, que tinha o Departamento de Saúde, que é o Ministério de Saúde dos Estados Unidos, tinha, em 2010, lançado
editais para viabilizar a produção de ventiladores de baixo custo, né, utilizando o poder de compra do Estado. E, resumindo, a história é um pouco conhecida, quer dizer, o que aconteceu? Financiou pequenas empresas de base tecnológica, que, portanto, seguiram um pouco esse caminho que você disse, mas, ao longo do tempo, veio uma Meditronic da vida, comprou, né, e a Meditronic, ou a outra empresa que chamava-se Covid, né? Eu esqueci o nome dela. Né? Acho que é Covid, né? Covid. Covid chegou para o Departamento de Saúde americano e disse: olha, eu não vou fazer mais não, porque não é mais economicamente viável. Tá? Então, o poder de compra é importante, mas você tem que ter outras medidas que garantam essa transformação. E essas medidas é que são um pouco mais complexas, né? E eu acho que aí a China tem uma série de exemplos que ilustram isso muito bem. Vamos falar da chamada tecnologia da indústria 4.0, não é à toa que em 2015 os chineses já criam a Digital Silk Road, né? Belt and Road Digital. Belt and Road, né? A digital, em 2015. O que eles fizeram em 2015? Eles chamaram Baidu, chamaram os 3 gigantes dele, que estão desde 2015 desenvolvendo, né, a inteligência artificial e outras tecnologias desse tipo para viabilizar esses programas governamentais. Então, o ponto aqui é um pouco o seguinte, quer dizer, quer a gente goste ou não, se você não tiver um garantidor de compras públicas como o Estado, ou um garantidor de mercado, pelo menos numa fase infantilista, você vai ter muito pouca possibilidade de mudança de estratégia empresarial de grandes empresas. Ou então as pequenas, quando elas começam a crescer, elas param. Né? Em saúde, em biotecnologia de saúde, a gente tem um caso clássico, que é aquela empresa de Minas Gerais, chamada Biobras. Né? A Biobras era... Meus amigos da FINEP dizem que, durante o tempo de vida da Biobras, era a empresa que mais recebeu recurso público, porque ela era uma líder nesse setor aqui, até que ela foi, na segunda metade dos anos 90, ela foi vendida para a Novo Industry, porque ela não aguentou o tranco da globalização. Né? E esse é o caso paradigmático, mas tem outros que acontecem assim. Quer dizer, você impede o caminho de transformação de pequenas em grandes empresas se você não tiver um Estado que, de uma certa maneira, não é que você vai proteger indefinidamente, mas garanta as condições de que a empresa possa se desenvolver para mudar a sua estratégia de inovação. Porque mesmo essas empresas, a gente fala que não tem inovação, eu, inclusive, numa série de atividades, não, sempre tem inovação, mas são adaptações, pequenas melhorias, não são essas inovações que geram impacto econômico de maior valor agregado, de empregabilidade melhor, etc. Para essas, você tem que ter os big players, né? E esses big players têm que estar vinculados a algum tipo de política pública. Então, mas aí, Cassiolato, deixa eu te provocar nesse ponto, porque pela tua defesa nos seus trabalhos, o problema dos big players é que eles sofrem vamos dizer, uma tentação muito grande na direção da financiarização. Então, a gente tem um problema aqui de alinhamento de interesses. Como que a gente poderia, por exemplo, blindar eventuais empresas que crescem nesse ecossistema inovativo, mapeado por interesses sociais e de acordo com essas possibilidades de escala regional, né, atendendo a interesses regionais e tal? A gente pensou em tudo isso. Aí a gente vai lá e começa, então, a fomentar o sistema de inovação. Essas empresas vão começar a sofrer essas influências, essa tentação na direção de focar apenas aquilo que dá mais lucro mais rapidamente ou que atende a uma onda da época, né, do momento ali, como foi o caso, né, a Covid gerou uma demanda muito grande por essas vacinas, e isso gerou uma série de outras demandas localizadas, desde a parte energética até vários outros setores que enriqueceram, né, tremendamente durante o prolongar da crise. Qual seria, por exemplo, o papel da propriedade pública? E aqui eu trago a questão do BNDES. Como que o BNDES poderia se posicionar? A gente está vendo nesse governo uma intensa redução da carteira, né, de participação societária do BNDES, a BNDES Par.
como que o BNDES poderia ajudar nesse processo? De não apenas ajudar a montar o sistema, identificar esses setores, mas blindar também, né, essas empresas ou essas iniciativas dessa tentação da financiarização. Tem algum papel que ele pode desempenhar nesse sentido? Bom, eu acho que só tem, né? Quer dizer, a gente tem a felicidade de ser um dos poucos países que tem um banco público das dimensões do BNDES, mesmo, como você corretamente colocou, numa situação como a atual, em que o papel histórico dele, infelizmente, tem sido diminuído. Entende? Mas o BNDES, da história dele, tem uma história. Hoje a gente fala muito em missões. Não tem nada contra as missões, não. Elas são muito importantes mesmo, têm que ser colocadas. Mas se a gente for entender bem as missões como a organização de política pública com objetivos muito claros, nos anos 70 e 80, o BNDES foi o ator central, por exemplo, na nossa construção, enquanto país, durante o governo Geisel, de toda uma indústria no complexo químico-petroquímico, né? Através de um modelo que era um modelo tripé, o tripartite, como você sabe, quer dizer, o capital nacional, o capital internacional e o capital público, né? Teve vários técnicos do BNDES que saíram do BNDES para ser diretores, né, de empresas do complexo químico e petroquímico. Eu conheço alguns deles, né? Quer dizer, com quadros até. Quer dizer, então, a participação acionária ela é fundamental e ela pode ser dada de diversas formas, né? Uma delas, que é utilizada por vários países, é você ter a chamada Golden Share, né? Aquela ação que impede certos comportamentos, né? E que privilegia outros comportamentos. Quer dizer, eu estava morando na Inglaterra, fazendo doutorado, quando a British Telecom, que era a grande empresa, não só inglesa, mas mundial, do ponto de vista de tecnologia das telecomunicações, quando ela foi privatizada, né? Mesmo no governo Thatcher, né, o governo ficou com uma golden share na British Telecom, privatizada, né? E foi fundamental porque logo que foi privatizado, o capital privado queria acabar com o centro de P&D da British Telecom. O governo inglês falou, mesmo conservador, hein? O governo inglês falou, não, a British Telecom é uma instituição de Estado, né, no Reino Unido. Ela não pode ser fechada, vai ter que continuar, né? Então é um pouco isso, quer dizer, não se trata de você ser o mais intervencionista ou menos, tem que se pensar numa estratégia, né? Uma outra que eu gosto muito é como muito spin-off vem da universidade, eu particularmente acho que o modelo chinês pode nos ensinar alguma coisa, né? Eu citei Tsinghua porque eu já estive lá há um tempo atrás e fiquei até feliz de ver que agora tem gente que considera Tsinghua mais avançado do que o MIT. Entende? Mas conta um pouquinho qual é o modelo chinês. Não, o modelo chinês que eu estou falando é que você teve uma reforma complexa no sistema universitário chinês nos anos 90, né? Passou a se poder cobrar taxas, por exemplo, é uma série de mudanças muito drásticas. Mas uma delas permitia, incentivava as universidades a serem donos 100% ou parcialmente das empresas spin-off que saíam delas, né? Quer dizer, eu citei o caso, que é um caso mais conhecido, que é o da Lenovo, então, mas tem vários outros de pequenas empresas que foram spin-off da universidade, onde ela manteve uma ação ou várias ações, ou mais de 50% da ação, dependendo do caso, e elas se tornaram grandes empresas ao longo do tempo. Quer dizer, a universidade não vendeu, né, os direitos patentários de alguma coisa, como a gente faz aqui. Mas por que a USP, a Unicamp, a Unifesp, as grandes universidades nossas não podem ter, né? A gente tem escritórios de transferência de tecnologia, NITs de inovação tecnológica, mas todos eles, cá para nós, assim, são importantes, mas não têm condições institucionais de preservarem aquele ativo depois que ele sai dos braços da universidade e entra no mundo complicado da concorrência capitalista, né? Então, acho que tem espaço, mas esses espaços estão no quadro da financiarização, eles são muito reduzidos, né? Porque senão a empresa é obrigada, até pela concorrência, a entrar nesse processo, senão ela é varrida da competição, né? Se a empresa não
entra nessa estratégia, ela é varrida. Então, para você impedir, só com uma ação um pouco mais forte por conta do Estado, e aí você tem vários mecanismos, você tem 2 ou 3, mas você pode usar outros, não? Até porque, como eu estava dizendo, várias dessas empresas, eu citei o caso da Biobras, elas receberam, e tem que receber mesmo, recursos públicos a fundo perdido durante muito tempo. Exato. Não, perfeito. Eu acho que a gente já está com quase 1 hora aqui de conversa, então é sempre muito, é uma tortura, viu, Cassiolato? Porque a gente poderia ficar aqui muito tempo, né, conversando. Esse é um tema que eu acho ele é muito extenso, ele é muito complexo, ele lida com muitas camadas, desde fenômenos até mecanismos. E aí eu queria terminar, né, fazendo uma última provocação, para que você nos ajudasse a refletir aqui, que tem a ver com a capacidade de organização local, né? Então, a gente falando dos arranjos produtivos locais, dentro dessa questão regional, que se coloca de maneira muito forte nos seus estudos e na sua preocupação, que é quais são os recursos existentes disponíveis, por exemplo, em termos de organização social, que poderiam ajudar nesse processo de inovação dentro do sistema de inovação, que eu acho que, em geral, as pessoas acham que não existe isso. Não existem iniciativas, né, que dão, vamos dizer assim, grassroots, né, que elas se dão diretamente ali na base e que são muito importantes e que poderiam ser articuladas dentro de um sistema de inovação nacional e que a gente hoje ou não entende direito a existência delas ou não as utiliza de maneira adequada ou de maneira a cumprir a sua plenitude, todo o seu potencial. Você conseguiria dar alguns exemplos para a gente de formas em que iniciativas locais, iniciativas da própria população, de organizações da sociedade civil, poderiam contribuir com o sistema de inovação nacional dentro desses grandes objetivos que a gente discutiu aqui? Bom, obrigado pela pergunta, uma pergunta muito que me cala muito aqui, né? Até porque nesses 25 anos, uma das várias coisas que eu aprendi vendo a realidade brasileira, de fato, em diferentes situações, e que me dá muita esperança, é que a gente tem muito mais coisa virtuosa do que imagina. Então, elas têm diversas dimensões, você encontra isso no interior da Amazônia, você encontra isso no Nordeste, você encontra isso no Sudeste, tem muita iniciativa de baixo para cima que é virtuosa, né? No sentido de poder gerar processos virtuosos de transformação produtiva. Então, isso, de um ponto geral, acho que vale a pena ser destacado, e é uma das razões pelas quais a gente defende muito, além de outras que a gente já citou nesse debate nosso, a importância de olhar o território. O território é fonte de perguntas, de questões e de sobrevivência, né? Eu me lembro de um dos primeiros seminários que eu participei, foi até na Unicamp, há uns 20 anos atrás, sobre esse tema, né, em que a gente tinha uma mesa de vários economistas debatendo esses assuntos, e na plateia tinha um pequeno empresário de uma cidade do interior paulista que fez uma pergunta que deixou nós todos quietos ali. Eu falei, olha, vocês economistas de cidade grande estão acostumados a falar em milhões e não sei o quê, desempregado aumenta, não sei o quê. Onde eu moro, cada pessoa que perde o emprego tem um nome, tem família, né? Tem relações sociais, e, portanto, é alguém que eu sofro junto. Então, o problema é um problema social coletivo. Então, no território, né, eu nasci na cidade de São Paulo, nasci em cidade grande, sempre morei em cidade grande, a gente perde um pouco isso, mas no território você tem a questão da solidariedade, da tentativa de você vencer problemas através do coletivo, é muito forte nesse país nosso aqui, apesar de muitas coisas que a gente escuta falar e tende a ouvir. Isso é uma coisa muito positiva, mas você tem questões da nossa nacionalidade ou das instituições nacionais que afetam muito negativamente. Então, em mais de 200 estudos locais que a gente fez ao longo desse período, em várias regiões do país, cada caso é um caso e é muito difícil você, às vezes, tentar tirar elementos comuns. Mas tem duas coisas que sempre a gente percebeu nesses todos os casos, né? E as duas coisas são muito problemáticas para a sustentabilidade de processos de transformação
no território. Uma delas é a questão, quer dizer, você já citou corretamente, que é a questão da educação. Quer dizer, você tem uma falta, mesmo em estudos que a gente fez em São José dos Campos, né, que é um dos lugares mais de mais alto índice de escolaridade e de capacitação do país, você tem problemas de falta de capacitação, aí no caso particularmente de escolas de nível médio, que foram razoavelmente bem resolvidas, precisa melhorar um pouco, mas foi muito bem resolvido ao longo do governo Lula-Dilma, com a expansão das escolas técnicas, que para mim foi uma das coisas mais fantásticas que foram feitas. O outro problema também é ligado ao nosso debate, é a questão da relação do capital local, das estruturas locais com o sistema financeiro. Né? Então, surpreendeu a magnitude, porque em vários casos, em todos os casos, o acesso ao setor financeiro no território era muito ruim. Né? As pessoas usavam ou a famosa acumulação precoce, né, anterior, você acumula um pouco e joga no seu empreendimento de pequena escala, ou você pega a sua estrutura familiar, amigos, e tenta captar algum recurso. Se não der certo, você vai para quem? Para o banco? Não. Os caras vão para o agiota, porque o agiota cobra menos do que o Bradesco, né, que cobrava, que não tinha mecanismo para isso. Falei Bradesco, mas vale para todos. Né? Não tinha mecanismo para isso, não. E quando o pequeno empresário, ou ouvindo Capinocultura do Ceará, ou em Calçados em Franca, queria alguma coisa do banco, né, os caras davam um cheque especial para ele. Entende? O cheque especial, a gente sabe que quanto ele cobra por mês, e não há atividade econômica que tenha uma taxa interna de retorno maior do que o cheque especial. É impossível você ter isso. Né? E, portanto, você tem essa quebradeira de pequena empresa. Então, acho que se tiver, né, Cascelato, vira monopólio rapidamente. Né? Se tiver uma taxa de juros suficiente para pagar 10% ao mês... Não dá. Né? Quem é que tem essa rentabilidade? Impossível. Né? Mas ainda tem, na época, a gente chegou até a fazer umas propostas para que, em diferentes situações, você tivesse um banco local. Né? Que em vários casos, hoje em dia, você vê que em Maricá você tem um banco da prefeitura local que tem uma capacidade brutal. É a Mumbuca, né? A moeda de Maricá, né? Você tem vários, eu estou citando Maricá porque ele virou badalado, e tem que ser mesmo, eu conheço a região, o local, é fantástico. Você tem possibilidades, ainda mais com as fintechs e outras, de você criar estruturas locais que você possa usar a poupança local para financiar a atividade produtiva local com alto grau de sucesso. Por quê? Porque as pessoas se conhecem. Quer dizer, você tem alguns países que até hoje você tem os grandes bancos, mas você tem aqueles bancos locais, né, que são voltados para as estruturas produtivas próximas. Então, eu acho que um mecanismo fantástico era você criar uma possibilidade de ter uma estrutura de funding local que não fosse desses grandes bancos que oferecem as taxas de juros brutais que a gente tem aí. E que também não são das grandes fintechs que estão surgindo, não, porque essas estão emulando os grandes bancos. Mas você tem a possibilidade de criar estruturas financeiras territorializadas para bancar essa situação. Né? E aí a gente volta para o papel fundamental que o BNDES, né, teria nisso. Né? Eu sei que na época do Luciano, até porque a Helena coordenou o grupo ali, você teve muita ação, não reconhecida muitas vezes, voltadas para a pequena empresa, para o território especificamente. Mas a gente sabe que ao longo dos últimos 30 anos, a partir do Collor, depois com o governo do Fernando Henrique, o país foi se adequando a certas estruturas internacionais, né, que limitam e amarram as condições de trabalho. Então, o Brasil assinou o Acordo de Basileia, né, e o BNDES, às vezes, tem as mãos amarradas de não poder emprestar para certos agentes econômicos que não têm um rating muito bom, porque até não sabem nem o que é rating. Então, eles são pequenas empresas sem nenhum tipo de garantia, etc, etc, etc. Né? Mas você pode pensar exatamente em BNDES, seria importante que ele avançasse nessa discussão, de como é que você pode, mesmo sujeito a essas regras,
tentar bypassá-las de uma forma positiva para tentar viabilizar esse funding, que é uma questão fundamental. Mas eu acho que o funding e a capacitação são os dois elementos fundamentais de caráter geral que podem ajudar o desenvolvimento territorial, né? Porque outra coisa que a gente aprendeu é que no território as pessoas sabem quais são os problemas, né? Se você puder organizar uma discussão, os problemas estão ali, as pessoas têm capacidade de tentar gerar respostas para os seus problemas. Só que as respostas que são dadas se defrontam com uma estrutura institucional, que é uma estrutura institucional que é para nós totalmente maluca que a gente tem nesse país, né? A gente ficou com instituições depois dos anos 90 que são neoliberais, que juntam com desenvolvimentistas que foram implementados durante o governo Lula e Dilma e, portanto, se chocam entre si. Então, o debate sobre instituições é um debate que eu acho que é muito importante nessa direção. E o BNDES tem um papel absolutamente fundamental, até porque, como a gente estava discutindo antes, no segundo PND, ele já fez um papel importantíssimo na constituição de estruturas produtivas que eram ausentes, no caso brasileiro, que se tornaram não só presentes, como rapidamente competitivas nos anos seguintes. Maravilha. José Eduardo Cassiolato, olha que satisfação, uma honra conhecê-lo ainda aqui virtualmente, mas poder bater esse papo com você. Gosto muito da sua produção, quero te agradecer por toda a contribuição que você vem dando, as nossas reflexões sobre esses variados temas que você analisa, economia da inovação, economia industrial, são dos arranjos produtivos locais, muito importante. Eu acho que uma mensagem final que a gente pode deixar aqui, sintetizando, né, toda essa discussão, é que um sistema de inovação requer coordenação, e essa coordenação precisa, né, passar por uma sensibilidade das necessidades sociais, e o agente que está mais adequadamente equipado para fazer isso é o Estado, por meio de todas as suas capacidades institucionais, para poder alinhar os interesses da sociedade, do setor privado, dentro daquilo que a sociedade precisa como processo inovativo. E recentemente surgiu a proposta de um dos candidatos, né, à presidência, que foi a candidatura do presidente Lula, de usar o BNDES para fazer o financiamento, né, de pequenas e médias empresas. Eu acho que essa nossa discussão conversa muito bem, porque só colocar dinheiro, no sentido mais frio do termo, né, sem que haja uma política de coesão dessas empresas dentro de um projeto, dentro de uma missão, dentro de um ecossistema inovativo, pode eventualmente levar, né, ao fracasso dessas intenções. Então, com isso, a gente mostra a complexidade desse debate que a gente está fazendo, né, que tem múltiplas facetas, que precisa de uma estrutura, de uma coordenação, para que a gente possa, então, usar os recursos e capacitações produtivas que a gente tem para gerar aquilo que hoje é conhecido, né, como a grande riqueza das nações, que é a produção de conhecimento, que é a produção de inovação. Então, deixo aqui um grande abraço novamente, José Eduardo Cassiolato, um grande prazer, muito obrigado por estar aqui com a gente, e a quem nos acompanhou aqui, curta, compartilhem nas suas redes sociais esse debate, ele é muito importante, isso aqui foi uma aula magna que Cassiolato deu pra gente, e eu acho que a gente não pode, né, desperdiçar. Então compartilhem com todos e a gente se vê num próximo episódio aqui do Missão Desenvolvimento. Muito obrigado, Cassiolato. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!